Bem-vindo ao podcast diário A Verdadeira Vida em Deus, onde ouvimos a voz de Deus em nosso tempo, realmente o conhecemos e entramos em um relacionamento mais pessoal com Ele. Episódio 3. O deserto, depois a rendição total. É por isso que vou seduzi-la e levá-la para o deserto e falar ao seu coração. Oséias 2,16. Agora, Deus queria que eu me entregasse totalmente a Ele. Ele queria me unir a Ele e me fazer sua. Ele queria me moldar e me transformar. Eu não estava me rendendo de acordo com a sua vontade e por isso tive que passar por outro tipo de purificação para meu abandono total a Deus, a fim de fazer as pazes com Ele. Eis o que aconteceu. Clamei a Deus e, para minha surpresa, não obtive resposta. Entrei em pânico e me virei para procurar meu anjo, mas ele também não estava lá. Em vez disso, senti algumas almas ao meu redor. Elas vieram como mendigos, aproximando-se de mim. Elas me imploraram por orações, bênçãos e água benta. Fui imediatamente à igreja e levei água benta para elas. Pediram-me que aspergisse sobre elas e assim o fiz. Esse gesto atraiu ainda mais almas e em pouco tempo eu tinha uma grande multidão ao meu redor. Para minha surpresa, pareceu aliviá-los de suas dores e sua alegria foi grande. Um deles me pediu para rezar por ele ali mesmo e lhe dar apenas uma bênção. Eu não sabia como, então ele me disse para apenas fazer uma oração simples e abençoá-lo. Rezei como ele pediu e o abençoei. Ele me agradeceu com alegria e ele mesmo me abençoou também. Tudo isso era novo para mim, mas senti que eles estavam aliviados e satisfeitos. Aproveitei a oportunidade para perguntar se sabiam onde estava meu anjo, aquele a quem meu coração já havia começado a amar, mas não obtive resposta. Cada dia que passava nessa solidão parecia um ano. Eu buscava paz e não conseguia encontrá-la. Estava cercado por muitos amigos e pessoas, mas nunca me senti tão solitária e abandonada como naquela vez. Senti como se estivesse atravessando o inferno. Muitas vezes clamei para que meu anjo voltasse para mim, mas não, ele havia desaparecido. Minha alma falhou em sua fuga. Procurei-o, mas não o encontrei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Vaguei por 3 semanas inteiras no deserto, mais morta do que viva, até que não aguentei mais, e naquela noite terrível que minha alma atravessava, clamei em lágrimas, de todo o coração e como nunca antes, a Javé. Pai, onde estás? Pai, por que me deixaste? Ó Deus, leva-me. Leva-me e usa-me como quiseres, purifica-me para que possas usar-me. Com este grito penetrante que veio das profundezas do meu coração, o céu abriu-se de repente e, como um trovão, a voz do Pai, cheia de emoção, gritou-me de volta. Eu, Deus, te amo. Essas palavras foram como um bálsamo derramado sobre aquelas feridas impressionantes que minha alma recebeu, e elas me curaram instantaneamente.
Senti naquelas palavras proferidas por Deus o seu amor infinito. Logo após essas palavras de amor, pareceu-me como se eu tivesse caído de um tornado em um lindo jardim tranquilo. Meu anjo reapareceu e, com grande ternura, começou a curar minhas feridas, aquelas feridas que recebi enquanto atravessava de noite este deserto sem fim. Javé, então, me pediu para abrir a Bíblia e ler. A primeira passagem que li me fez chorar e me converteu, pois me revelou de forma surpreendente o coração de Deus. Li em Êxodo 22, 25, 26, estas palavras: Se você tomar a capa de outra pessoa como penhor, deverá devolvê-la antes do pôr do sol. É toda a sua vestimenta, é a capa com que ela se envolve. Em que outra coisa ela dormiria? Se ela clamar a mim, eu a ouvirei, pois estou cheio de compaixão. Deus não me explicou imediatamente o que aconteceu nessas 3 semanas por seus próprios motivos, mas muito mais tarde, em 22 de dezembro de 1990, Ele me deu esta explicação. Aqui estão suas próprias palavras. Meu coração, um abismo de amor, clamou por você. Você acumulou tristeza sobre tristeza em meu coração, traição sobre traição. Você estava lutando comigo, pequena criatura insignificante. Mas eu sabia que seu coração não é um coração dividido e que, uma vez que eu o conquistasse, ele se tornaria inteiramente meu, um objeto de sua era. Você estava lutando comigo, mas eu o derrubei na luta e o arrastei para o pó e para o deserto, onde o deixei lá completamente sozinho. Eu havia providenciado a você um anjo da guarda, desde o início de sua existência, para protegê-la, consolá-la e guiá-la. Mas minha sabedoria ordenou que seu anjo da guarda a deixasse, e a deixasse enfrentar o deserto sozinha. Eu disse: você deve viver apesar de sua nudez, porque nenhum homem é capaz de sobreviver sozinho. Satanás teria assumido o controle completamente e teria matado você. Minha ordem foi dada a ele também. Eu o proibi de te tocar então. Em seu terror, você se lembrou de mim e olhou para o céu procurando desesperadamente por mim. Seus lamentos e suas súplicas de repente quebraram o silêncio mortal que te cercava, e seus gritos aterrorizados perfuraram os céus, alcançando os ouvidos da Santíssima Trindade. Minha filha, a voz do Pai, cheia de alegria, ressoou por todo o céu. Ah, agora a farei penetrar em minhas chagas, e a deixarei comer meu corpo e beber meu sangue. Eu a desposarei e ela será minha por toda a eternidade. Eu lhe mostrarei o amor que tenho por ela, e seus lábios, a partir daí, terão sede de mim, e seu coração será meu apoio. Ela se submeterá diariamente e com avidez
a minha justiça. Farei dela um altar do meu amor e da minha paixão. Eu, e somente eu, serei seu único amor e paixão, e a enviarei com minha mensagem aos confins do mundo, para conquistar um povo irreligioso e a um povo que nem sequer é o seu. E voluntariamente ela carregará a minha cruz de paz e amor, tomando o caminho do Calvário. E eu, o Espírito Santo, descerei sobre ela para lhe revelar a verdade e as profundezas de nós. Lembrarei ao mundo, por meio dela, que o maior de todos os dons é o amor. Vamos então celebrar, que todo o céu celebre. Deus me deu uma visão para entender melhor a situação. Ele me fez entender por que Satanás era tão agressivo comigo. Enquanto eu não estivesse totalmente convertida, o diabo não me perturbava e se sentia satisfeita. Ele não demonstrava nenhuma agressividade, mas no momento em que sentiu que eu estava me voltando para Deus e que ele me perderia, atacou minha alma. Esta foi a visão. Eu me vi em um quarto e vi uma cobra, Satanás, rastejando. Aparentemente aquela cobra era meu animal de estimação. Mas como eu havia perdido o interesse nela, parei de alimentá-la. Faminta e atônita, ela saiu de sua toca em busca de comida. Observei-a indo em direção ao seu prato e lá encontrou algumas uvas. A cobra as engoliu, mas não pareceu satisfeita. Então, rastejou em direção à cozinha em busca de comida. Enquanto isso, começou a sentir que eu havia mudado meus sentimentos em relação a ela e que agora eu havia me tornado sua inimiga em vez de sua amiga. Por causa disso, eu sabia que ela tentaria me matar. Eu temi, mas naquele momento, meu anjo da guarda apareceu perguntando se eu tinha algum problema. Contei a ele sobre a cobra. Ele me disse que cuidaria dela. Hesitei se deveria ou não participar da batalha e decidi que deveria me juntar ao meu anjo e fazer o trabalho juntos. Meu anjo pegou uma vassoura e abriu uma porta que dava para fora. Depois foi até a cobra e a espantou. Então bateu a porta com força e observamos da janela como a cobra reagiu. Ela entrou em pânico. Nós a vimos voltando novamente para a porta, mas a porta estava bem fechada. Ela desceu a escada em alta velocidade e saiu para a rua. No minuto em que saiu, transformou-se em um sapo enorme e feio, e novamente em um espírito maligno. O alarme foi dado e as pessoas lá fora o pegaram e o amarraram. O padre condena as mensagens. Eu ia regularmente ao seminário para me encontrar com o padre. Um dia ele me pediu para ver esse fenômeno quando eu estava me comunicando com o céu. E quando minha comunicação começou, ele se aproximou e tocou minha mão para ver se conseguia me impedir. Imediatamente senti uma espécie de formigamento penetrando em seu braço. Não me disse nada, mas mais tarde
como essa sensação elétrica ainda o acompanhou durante toda a tarde, foi contar a outro padre no seminário o que havia vivenciado. O outro padre sabia de mim. Quando lhe contou o incidente, classificou-o como diabólico em vez de divino e pediu que me levasse até ele. Ele borrifou seu quarto com água benta, a cadeira em que eu deveria sentar, a mesa, o papel e o lápis que me deixaria usar. Fui até lá e ele me pediu para chamar aquilo com que eu estava me comunicando e pedir a aquilo que escrevesse glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Orei e pedi a Deus que escrevesse isso para mim. E ele o fez, mas com tanta força que o lápis quebrou e eu tive que completá-lo com uma caneta. O padre ficou furioso e também muito assustado. Começou a me contar tudo sobre satanismo, mal, magia e espíritos mudos, e que o espírito com o qual eu estava me comunicando não era divino, mas um espírito mudo. Ele encheu minha cabeça de terror. Quando me levantei para ir embora, ele disse que eu não deveria mais ir ao seminário e à igreja, a menos que parasse de escrever, pelo menos por algum tempo, e que eu também deveria deixar o outro padre em paz. Deu-me 3 orações para recitar diariamente: São Miguel, o Lembrai-vos de São Bernardo e uma novena ao Sagrado Coração de Jesus. Também me deu um rosário na mão. Desolada, fui até o primeiro padre, que pelo menos foi mais gentil, e contei-lhe o que havia acontecido. Disse que ele não gostava que eu o visitasse e que essas visitas deveriam parar. Ele olhou para baixo, inclinou a cabeça para um lado e não respondeu. Com isso, eu sabia que ele concordava. Eu vi e entendi claramente que, ao não visitá-lo, ele seria imediatamente libertado de uma enorme cruz. Eu sabia que era persona non grata, então me levantei e gritei para ele: Você nunca mais me verá em suas dependências, até que eu me sinta bem-vinda. E então fui embora, pensando que estava deixando as dependências católicas para sempre. Voltei para casa e chorei copiosamente. Meu anjo veio me consolar, acariciando minha testa. Lamentei a Deus, estou confusa e minha alma está sofrendo além da imaginação de qualquer um. Não sei mais. Você diz que é você e meu coração sente e sabe que é você. Mas ele diz que é o diabo. Se é você, então eu quero que este padre diga e admita um dia que minhas comunicações são divinas, e eu acreditarei. Deus simplesmente disse: Eu o dobrarei. O anjo foi muito terno comigo. Ele curou minhas feridas espirituais com muita delicadeza. Rezei todos os dias as orações que o padre me deu e fazia exatamente o que ele me pediu para fazer. Parei de usar o carisma que Deus me dera e evitei escrever. Como eu morava em um país muçulmano, comprei um Alcorão para estudar e comparar com a nossa Bíblia Sagrada. Um dia, enquanto eu tomava notas, para minha surpresa,
nosso Pai Celestial se aproximou de mim. Sua mera presença me encheu de uma alegria inexplicável. E ele me disse: Eu, Deus, te amo, filha. Lembre-se sempre disto. Javé é o meu nome. E enquanto eu segurava o lápis, ele usou minha mão para escrevê-lo no meu papel. Um pouco mais tarde, ele desceu perto de mim e novamente veio e disse, usando minha mão: Eu, Deus, te amo. Vassula, lembre-se sempre disto. Eu sou quem a guia. Javé é o meu nome. Isso foi tão tocante que comecei a chorar. Eu era como uma prisioneira, proibida de falar com meu pai, proibida de ter qualquer tipo de comunicação com o céu, proibida de usar o carisma que o próprio Deus me havia dado e proibida de usar esse meio para me aproximar de meu Pai no céu. Em todas essas proibições, quem vem me visitar na prisão? Aquele que mais me ama. O Pai mais terno, aquele que segura o universo inteiro na palma de sua mão, para me mostrar seu afeto e seu amor. Perseguições do padre. O padre, porém, não desistiu. Ele me escreveu cartas dizendo que tudo o que eu tinha era um monte de lixo e que eu deveria apenas olhar para mim mesma e entender que tal graça jamais me seria concedida. Anteriormente, ele disse que tais graças eram para pessoas que trabalhavam para Deus, como Madre Teresa ou algo parecido. E com um gesto de mão, mostrou-me seus livros nas prateleiras. Então tentou me assustar dizendo que era diabólico, para que eu abandonasse os escritos. Ele conseguiu em parte, pois todas as vezes depois disso, quando Deus se aproximava de mim, eu o afugentava. Eu mal conseguia aceitar meu anjo. Se eu ouvisse de Deus estas palavras, eu, Javé, te amo, fingiria não ouvir nada e não permitiria que isso fosse escrito. Se Jesus se aproximasse de mim e me dissesse, paz, minha filha, eu me afastaria dele e o afugentaria, tomando-o pelo maligno. O padre conseguiu me fazer entender que Deus não pode se comunicar com uma pessoa como eu, porque Deus só se comunica com pessoas santas. Às vezes eu me tornava bastante agressiva quando Jesus vinha falar comigo, pensando que era o diabo. Eu o expulsava ferozmente, repetidamente. No fim, a sabedoria encontrou um jeito. Meu anjo veio me dizer que tinha uma mensagem de Jesus e que a contaria para mim. Ele se tornou o intermediário. Esse era um jeito que eu podia aceitar, mas nem sempre, pois ainda estava sob a influência das palavras dos sacerdotes. Como e por que os olhos dos santos se voltariam para uma alma desprezível como a minha, quanto mais para falar comigo? Como eu poderia acreditar que Deus, o Todo-Poderoso, falaria e se comunicaria comigo de uma maneira tão simples? Na minha vida, eu nunca tinha ouvido isso. Sim, apenas na Bíblia Sagrada, com pessoas como Moisés, Abraão e os profetas. Mas isso era outra história e outros tempos.
Um conto de fadas era isso, uma ilusão. Minha mente girava porque eu sabia que estava acontecendo e eu não estava louca. Lentamente e com o tempo, essas feridas que recebi dos padres começaram a cicatrizar. Meu anjo me deu tanta paz, pregando para mim todos os dias durante horas. De vez em quando ele deixava espaço para Jesus citar suas palavras divinas. Na primeira vez que isto aconteceu, eu estava prestes a apagar as palavras, pois havia me permitido escrevê-las. O anjo interveio, pedindo-me que entendesse e deixasse essas palavras, pois eram verdadeiramente de Jesus. As palavras eram: Eu, Jesus, te amo. Essas foram as primeiras palavras escritas por Jesus após a crise. Elas foram escritas em 20 de junho de 1986. Lentamente, passo a passo e com muita delicadeza, Jesus se aproximou novamente de mim. Em 9 de julho de 1986, Deus disse: Eu, Deus, te amo. Meu anjo, percebendo imediatamente minha hesitação, pediu-me para guardar essas palavras, dizendo que cada palavra era dada por Deus e que Deus estava perto de mim. A próxima mensagem direta de Deus foi em julho de 1986. A mensagem foi: Eu te alimentei espiritualmente. Vim para te dar alimento. Por favor, ajude os outros dando-lhes este alimento também. Floresça-os, conduzindo-os a mim. Eu te alimentei, floresci, perfumei você. Alimente os outros também. Ajude-os e conduza-os a mim. Eu te dei amor, então siga-me. Eu te favoreci dando-te este alimento. Dá-o aos outros também, para que se deleitem com ele. Então, novamente em 31 de julho de 1986, desta vez Jesus veio como o Sagrado Coração e me disse: No meio do meu coração tem um lugar, minha amada. Lá você viverá. Em 7 de agosto de 1986, o Pai falou comigo mais uma vez, dando-me esta mensagem: Eu, Deus, te vinculo a mim. Temendo, perguntei-lhe com muita severidade, pois desconfiava que ele se nomeasse. Ele respondeu: Javé. Eu estava cheia de alegria e amor e já sentia uma ardência na alma pelo anseio que sentia por ele. Eu disse: Eu te amo, Pai eterno. Ele respondeu: Ama-me, louva-me. Teu Deus, eu sou teu Pai eterno. Perguntei-lhe então: Você sente minha felicidade, minhas angústias, meus medos, meu amor, minhas confusões? Ele respondeu: Sim. Então eu disse: Nesse caso, você sabe como me sinto agora. Você me entende completamente. E ele respondeu com grande ternura: Sim, eu entendo, minha amada. Esta foi novamente minha primeira comunicação depois de muito tempo, depois da rejeição que sofri por medo. Deus continuou, pois sabia que eu me perguntava por que ele falava comigo. Ele disse:
Deus ama todos vocês. Essas mensagens são apenas um lembrete para lembrá-los de como suas fundações começaram. Transmitam minha mensagem. Enquanto isso, apesar de tudo, eu não havia perdido o contato com os padres, mas parei de falar sobre as mensagens com aquele que as havia condenado e me causado tanto sofrimento. No entanto, depois de algum tempo, decidi dizer a ele que ainda estava recebendo mensagens e escrevendo-as. Então mostrei a ele os cadernos em vez das folhas soltas de papel como antes. Usei qualquer papel comum em que pudesse escrever, mas quando chegou a hora de começar minha missão, o Espírito Santo me inspirou a abrir os cadernos e numerá-los. Lembro-me de convidar o padre à minha casa para lhe dizer que ainda estava me comunicando com Deus. Pensei que deveria informá-lo. Contei a ele e ele não gostou muito, mas me pediu para lhe mostrar os cadernos. Dei-os a ele para guardá-los por um dia. No dia seguinte, recebi uma carta muito dura dele, dizendo-me para queimar todos os meus cadernos e ir dizer a todos os meus amigos que os estavam lendo para esquecerem tudo. De alguma forma, reconheci a dureza de Satanás. Contei aos meus amigos o que ele disse e eles ficaram muito zangados com ele. Visitei o padre e contei-lhe a reação deles. Peguei meus cadernos. Ele disse que Deus provavelmente está muito bravo comigo agora e que ele me abandonou ao meu destino. Disse que Deus foi paciente uma ou duas vezes, mas agora, como eu não estava ouvindo, ele me deixou com o diabo. As lições de discernimento do meu anjo já estavam fazendo efeito e se tornaram muito úteis para mim naquele momento específico. Desta vez eu não poderia ser enganada. Respondi à carta do padre e disse-lhe que o Deus dele não é o meu Deus, pois o Deus dele é um Deus cruel, irritável, impaciente, intolerante e sem amor. O Deus dele perdoa uma ou duas vezes e depois vira as costas e joga as almas no inferno, se elas não ouvirem. Enquanto o Deus que eu conheço, aquele que se comunica comigo diariamente, o meu Deus é todo amor, infinitamente paciente, tolerante e eterno. O Deus que fala comigo e se curva desde o céu é manso, lento para a ira, todo misericordioso e envolve minha alma apenas com amor. Meu Deus que me visita todos os dias em meu quarto. Aquele a quem ele trata como o diabo, envolve minha alma com paz e esperança. Meu Deus me nutre espiritualmente, aumentando minha fé nele. Ele me ensina coisas espirituais e me revela as riquezas do seu coração. Depois disso, ele me pediu que tentasse mais uma vez, por apenas alguns dias, parar de escrever para ver o que aconteceria. Deixei passar mais alguns dias sem escrever, como o padre havia me pedido. Orei e perguntei novamente em minha oração quem estava realmente me guiando dessa maneira especial. Eu havia pedido que, se as mensagens fossem realmente dele, então eu gostaria que ele me dissesse e o ouvisse dizer estas palavras: Eu, Javé, estou te guiando.
nada mais. E foi isso que aconteceu, e Deus respondeu de acordo com minha oração. Minhas comunicações continuaram, e um dia, em 15 de dezembro de 1986, Deus me deu esta mensagem: Filha, toda a sabedoria vem de mim. Você quer sabedoria? Sem perceber o que Deus estava me oferecendo, simplesmente disse sim a Ele. Ele então disse que me daria sabedoria, mas que eu precisava adquiri-la se a quisesse. Quando ele viu que eu estava me questionando sobre como fazer isso, disse que Ele é o Todo-Poderoso e que me ensinaria. Meditei sobre o que Deus havia me oferecido. E quanto mais meditava, mais percebia a tremenda dádiva que Ele estava me oferecendo. Percebi também que eu nem havia lhe agradecido. Então, no dia seguinte, agradeci, e novamente Ele disse que eu teria que conquistar sabedoria, mas que Ele me ajudaria e que eu não deveria desanimar. As primeiras mensagens que recebi foram muito curtas, como expliquei no início. Pareciam mais telegramas do que mensagens. Você quer me servir? A próxima coisa que notei foi que Jesus estava tomando cada vez mais o lugar do meu anjo. Ele veio como o Sagrado Coração. Um dia, ele me surpreendeu com sua pergunta. Perguntou-me se eu queria servi-lo nesta missão. O medo tomou conta de mim e hesitei. Não permiti que isso fosse escrito como o resto das outras coisas. Eu temia que ele me dissesse para fazer as malas e sair de casa, para entrar para um convento e me tornar freira. Eu não estava pronta e também não queria fazer isso. Minha desconfiança o decepcionou e sua tristeza não me escapou, pois era tão óbvia no tom de sua voz quando ele disse estas palavras: Eu posso permanecer em você apesar de sua terrível fraqueza. Eu estava muito infeliz porque eu havia decepcionado. Por outro lado, eu tinha medo do desconhecido. Estas são as palavras exatas. Se você me servisse, eu não revelaria em você nada além de paixão. Repeti, paixão, sem entender, e ele respondeu: sim, paixão. Vontade. Levantei a mão para não escrever, mas ouvi tudo. Passei a noite inteira pensando nisso. Então decidi mergulhar no desconhecido e me render à sua vontade. Então voltei a ele com a sua pergunta. Perguntei: Queres que eu te sirva? Imediatamente senti sua alegria e ele disse: Sim, eu quero. Eu quero muito, Vassula. Venha, eu lhe mostrarei como e onde você pode me servir. Trabalhe e sirva-me como agora, seja como você é. Preciso de servos que sejam capazes de me servir onde o amor é mais necessário. Trabalhe duro, porém, pois onde você está entre os maus, os descrentes. Você está nas profundezas vis do pecado. Você vai servir ao seu Deus onde a escuridão prevalece. Você não terá descanso. Você me servirá onde todo bem se deforma em mal. Sim, sirva-me em meio à miséria, à maldade e às iniquidades do mundo.
Sirva-me entre os ímpios, entre aqueles que zombam de mim, entre aqueles que traspassam meu coração. Sirva-me entre meus açoitadores, entre meus condenadores. Sirva-me entre aqueles que me recrucificam e cospem em mim. Ó vassula, como eu sofro! Venha e me console. Lute e sofra comigo. Compartilhe minha cruz. 24 de maio de 1987. Os ensinamentos com Deus continuaram, e suas comunicações eram diárias, e até hoje, enquanto escrevo, elas continuam, pois ele disse que seu carisma permanecerá comigo até meu último dia na Terra. Você acabou de ouvir o podcast A Verdadeira Vida em Deus. Mal podemos esperar para vê-lo amanhã com um novo episódio.